Bom, boa tarde, meu nome é Nayara, eu sou aluna do professor Maurício e eu vou apresentar hoje aqui no Cafeco a minha qualificação de doutorado intitulada O uso do espaço vertical por pequenos mamíferos em formações florestais no Cerrado e no Pantanal. Bom, um dos principais objetivos da ecologia é identificar fatores que influenciam a biodiversidade em diferentes escalas. No caso aqui, a global, de paisagem, regional e local. Os dois trabalhos que eu vou apresentar hoje, eles focam principalmente numa escala local, onde a estrutura do ambiente é considerado um dos principais fatores para explicar a composição de espécies e a abundância. Bom, então a gente pode separar a estrutura do habitat em duas. A primeira numa visão mais horizontal, que é a heterogeneidade do ambiente, que é representado muito bem no bioma cerrado, que é considerado um mosaico de fitofisionomias e tem formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Né? Bom, dentro principalmente das formações florestais, nós temos a complexidade, que nada mais é do que a quantidade de camadas dentro da floresta. Então, a gente pode ter aqui um solo, um subbosque, um subdossel e o dossel. Né? São as várias camadas separadinhas. Bom, considerando os pequenos mamíferos, que é o foco do meu trabalho, aqui representado principalmente pelos marsupiais, né? Fora os marsupiais, a gente tem também os pequenos roedores, mas aqui os marsupiais, que são um grupo menorzinho. Nós temos a intensidade de uso dos estratos, que você pode ver que varia, né? Então, eles foram agrupados em símbolos, e o tamanho do símbolo é a intensidade que eles usam em cada um dos estratos. Você tem a ausência do símbolo, quer dizer que esse grupo não consegue explorar esse extrato. Então, nós temos aqui como alguns exemplos. Os Gidelphis, que eles usam mais ou menos igualmente todos os 4 estratos. Em contraste, nós temos o grupo dos marsupiais arborícolas, principalmente Caloromes e Marmosa, que usam esses estratos superiores melhor que os inferiores. E nós temos aqueles também que são restritos ao solo, que no caso é o Metaquirus, o Monodelphis e o Chironectes. O Chironectes está aqui porque ele é um marsupial semiaquático, então ele necessariamente não consegue subir nas árvores, mas não é que ele seja um marsupial de solo. A gente consegue ver aqui que todos os marsupiais, em algum momento, eles conseguem explorar a região do solo, nem que seja só para descer e mudar de árvore, caso você encontre alguma lareira no meio da floresta ou alguma coisa assim, certo? Ser arborícola traz vários benefícios. Por exemplo, você consegue pegar aquela fruta madura direto do pé, que é muito, e você evita a competição do que, por exemplo, aquele que tem que esperar a fruta cair no solo e aí consumir a fruta. Você tem uma maior competição com os outros bichos. Então, além de evitar competição para conseguir recursos alimentares, você consegue explorar, por exemplo, oco de árvore para fazer abrigo, né, que é um local muito mais protegido do que se você fizesse um abrigo no chão, que está sujeito não só a predação, mas pisoteamento. Alguns desses grupos são de marsupiais bem pequenos, como gracilinanos, que tem aproximadamente 40 gramas, criptonanos também. Então, você tem uma série de vantagens em explorar esses estratos superiores, certo? No entanto, para você conseguir explorar esses estratos, você tem que ter algumas habilidades. Geralmente, os animais arborícolas em geral, eles tendem a ter um cérebro maior, mais desenvolvido, porque eles precisam ter essa noção de profundidade, ou seja, eles têm que ter noção quão distante está o próximo galho. Além disso, ele tem que ter algum tipo de habilidade para se agarrar ou se equilibrar entre esses galhos. E, bom, basicamente é isso, né? Então, ele tem que ter essas habilidades que são diferentes daqueles que usam solo. E você tendo essas habilidades também não impede que você explore o solo. Com isso, eu vou apresentar, então, o primeiro artigo, que é esse aqui, publicado na Journal of Mammalogy, que é a complexidade florestal afeta a diversidade alfa e beta de pequenos mamíferos,
né? Então a gente teve como objetivo ver a relação entre complexidade florestal e diversidade de pequenos mamíferos. Como assim? A gente pegou duas formações florestais, no caso o Cerradão e a Mata de Galeria, e a gente viu que eles têm diferentes complexidades. Então, a Mata de Galeria tem mais camadas do que o Cerradão, né? E a gente quis ver um padrão de ocorrência, ver se isso difere entre essas duas áreas, isolando esse componente. Das nossas hipóteses, que uma maior complexidade florestal aumenta a oportunidade de partição de nicho e, consequentemente, coexistência de espécies. Então, a mata de galeria, ela teria mais estratos, né, aqui simbolizados pelo estrato do dossel, um subdossel, um terceiro estrato aqui, um subbosque e um solo. Já no Cerradão, basicamente a gente teria um dossel, um subbosque e o solo, certo? Uma segunda hipótese seria que a diversidade alfa seria maior em matas de galeria. Uma terceira hipótese é que, como a gente está mostrando o dossel, que não é um estrato que a gente comumente amostra, pelo menos para pequenos mamíferos, a gente traria um acréscimo de espécies que geralmente a gente não tem nas amostragens comuns de pequenos mamíferos. Ou seja, esses estratos superiores fariam com que a nossa amostragem fosse mais acurada. Uma quarta hipótese relacionada à substituição de espécies seria que estratos mais distantes, então no caso aqui representado o dossel e o solo, seriam mais distintos, ou seja, teria uma substituição maior de espécies do que se você comparar uma mata de galeria e um cerradão. A nossa última hipótese seria de que é mais similar entre duas matas de galeria comparar o dossel, o extrato do dossel, entre duas matas diferentes, do que em uma mesma mata você comparar o dossel com, por exemplo, o solo ou o subbosque. Então, a gente trabalhou no centro do Cerrado, no Distrito Federal, principalmente nessa região verde, que é a Apagama e Cabeça de Veado. A gente procurou 4 formações de cerradão e 4 matas de galeria. As matas de galeria são aqui simbolizadas por esses quadrados brancos e os cerradões por essas bolas acinzentadas. Note que o ponto H, que é da Embrapa Cerrados, ele é fora dessa APA, então ele é mais distante. Ele é bem mais distante. Então, assim, como a gente amostrou matas de galeria, que são formações mais longilíneas, e cerradão, que são as formações com uma mancha maior, a gente teve que fazer configurações diferentes de amostragem. Então, na mata de galeria, a gente fez 2 transecções, cada uma com 30 armadilhas, cada armadilha separada 15 metros, e cada uma das transecções separadas por 30 metros. Já no cerradão, a gente fez uma grade de armadilhagem de 8 pontos por 8 linhas, com armadilhas separadas por 15 metros. As nossas coletas foram de 2012 a 2014, sendo que cada ponto a gente amostrou 3 vezes na seca, 3 vezes na chuva e por 6 noites consecutivas. A gente usou 2 tamanhos de Sherman, sempre alternados, sendo uma Sherman grande, que é essa de 10 por 11 por 38, e uma Sherman menor, que é essa de 8 por 9 por 23. Sherman é aquela armadilha em formato de caixa, que o bicho entra, um pedal passa em cima de um pedal, ele aciona, a portinha fecha. Ele fica ali fechadinho e protegido, certo? A gente avaliou 3 estratos, que foi o solo, onde a gente colocou 60 armadilhas, o subbosque, que a gente considerou entre 1 e 4 metros, que a gente também colocou 60 armadilhas, e o dossel. O dossel, ele tem 30 armadilhas porque não era sempre que a gente conseguia um galho apropriado para colocar o dossel. As armadilhas de dossel, elas foram acopladas em uma plataforma em formato C, que é essa mostrada na foto. A gente jogava com um estilingue a corda através de um galho que estivesse firme e a gente içava essa armadilha até o topo e arriava todos os dias para verificar se tinha caído o bicho ou não. Nosso esforço amostral foi um total de 43.200 armadilhas noite.
Então, todos os bichos que a gente capturou, todos os indivíduos foram marcados com esses brincos de aço inoxidável numerados e liberados no mesmo local de captura. E como isca, a gente usou iscas alternadas, sendo um pedaço de banana e uma mistura composta também de banana, pasta de amendoim, óleo de fígado de bacalhau, fubá e essência de baunilha. Por quê? A gente tinha a ideia de verificar se tinha diferença entre usar só um pedaço de banana e essa mistura, que era uma coisa que a gente sempre vinha fazendo. No caso, deu diferença, mas não é o escopo desse trabalho, então eu vou deixar isso quieto. Então, considerando as análises, para análise do uso de extrato vertical, a gente fez uma análise de correspondência canônica, separado tanto para mata de galeria quanto para cerradão, e a gente usou como matriz de espécie, uma vez uma matriz de composição e na outra vez uma matriz de abundância. E como matriz ambiental, a gente usou uma matriz com os estratos verticais, que foi o solo, o subbosque e o dossel. A gente fez uma análise de diversidade usando a diversidade verdadeira acoplada com o Shannon. O que é diversidade verdadeira? É esse número de Hill, que nada mais é do que você trazer esse índice de diversidade para um exponencial, e ele traz uma forma mais comparativa de você avaliar a diversidade. Então, se você tem um Shannon de 3 e um Shannon de 4, esse pulo de 3 para 4, ele não é proporcional. E quando você traz isso para exponencial, você consegue trazer uma proporcionalidade dele. O básico que vocês precisam saber é, se a gente mostrar números de 1 para 2, de 2 para 3, essa pulada de 1 em 1, ela é proporcional. Não necessariamente é exatamente de uma espécie ou de uma composição, mas ela é proporcional. Então, essa diferença de um para o outro fica mais intuitiva. Além disso, a gente fez o Mann-Whitney para comparar dois tipos de floresta, que é a mata de galeria e o cerradão. A gente fez uma análise para ver a contribuição dos estratos verticais na estimativa de riqueza. Então, a gente considerou cada armadilha como uma unidade amostral, diferente dos outros. A gente fez uma curva de rarefação baseada em amostra, com 3 curvas, sendo uma com todos os estratos, solo, subbosque e dossel, uma só com solo e subbosque e outra só com solo. E a gente fez um bootstrap com 100 iterações. A gente, particularmente nesse trabalho, a gente decidiu não considerar 95% como intervalo de confiança, porque a gente achou que era um negócio muito conservador. Era pedir demais um intervalo de confiança de só de 5%. Então a gente considerou 84%. Para testar a substituição de espécies, a gente usou uma análise multivariada de variância com permutação, que é a permanova, com 10.000 iterações, usando 12 amostras por formação florestal, ou seja, os 3 estratos verticais, né? O solo de uma localidade, o subbosque da mesma localidade e o dossel das localidades. Então, a gente conseguiu 12 amostras, né? Que é 3 estratos verticais vezes 4 localidades. E aí a gente fez, então, separado, né? Por mata de galeria e por cerradão. E para visualizar isso, a gente usou uma PCOA, que é uma análise de componentes principais, e a gente também dividiu em 2. A gente usou o índice Jacquard, que nada mais é do que a incidência de espécies, então é uma matriz de 0 e 1, e a dissimilaridade de Bray-Curtis, que aí a gente considera a abundância. Então, como resultado, a gente pegou 4 espécies de marsupiais, né? Caluromes, que é esse superior à esquerda, Gracilinanos, que esse é superior à direita, Monodelphis americana, perdão, que é esse inferior à esquerda, e Didelphis albiventes, que é esse inferior à direita. Então, só para vocês terem uma ideia, Caluromes é aquele que usa muito o dossel, Monodelphis é aquele que usa muito bem o solo, o Gracilinanos ele usa bem a região do subbosque e o Didelphis ele usa bem a região do solo. Né? De roedores, a gente teve 7 espécies, sendo Oecomes, Proechimes, Rhipidomes, Ilemes,
calurames, oligorizames nigripes e oligorizames mato-grossi. Aqui ilustrado nas fotos, a gente tem essa superior mais à esquerda é um Ilemes megacéphalos, essa logo ao lado é Proechims, a inferior à esquerda é um Rhipidomes e essa inferior à direita é o Oecomes. Então aqui, no Cerradão, a gente teve 222 capturas no solo de 111 indivíduos. No subbosque, a gente teve 360 capturas de 164 indivíduos. No dossel, a gente teve 149 capturas de 67 indivíduos. Já na mata de galeria, no solo a gente capturou 225... a gente teve 225 capturas de 119 indivíduos. No subbosque, 318 capturas de 191 indivíduos e no dossel, 61 capturas de 31 indivíduos. Como foram capturas, a gente capturou, marcou, anotou e soltou, o número se você somar todos esses indivíduos, não vai bater com o número total de indivíduos que a gente capturou, certo? Esse é só por extrato. Então, para análise do uso vertical, a gente viu que a mata de galeria e o cerradão, eles são significativamente diferentes. Aqui a gente está mostrando um gráfico de CCA, eu não sei se vocês todos conhecem, mas basicamente é o seguinte. As setas é o nosso ambiente, então no caso são os 3 estratos verticais. Então você tem o solo, que é o ground, o subbosque, que é o understory, e o dossel, que é o canopy. E as espécies são simbolizadas, os marsupiais pelo laranja e os roedores por esse azul escuro, certo? Quanto mais próximo a cada uma das setas, quer dizer que mais relacionado a esse estrato ele está. Então aqui, nessa parte de cima, que é relacionada ao cerradão, nós temos monodelfes e ilemes relacionados fortemente ao solo. Já na mata de galeria, a gente tem ilemes e proechimes, fortemente relacionados ao solo. Já no subbosque, para cerradão, a gente tem basicamente gracilinanos. Gracilinanos ali tá quase que junto. Talvez você tenha ali um Oecomes também quase ali no meio, mas basicamente gracilinanos. Já na mata de galeria, a gente tem basicamente gracilinanos também e Didelphis albiventris, né? Já no dossel, para cerradão, a gente tem bastante influência de Rhipidomes e calurames, e em mata de galeria a gente só tem calurames. Com relação à análise de diversidade, a mata de galeria teve uma diversidade alfa maior do que cerradão, né, com uma mediana de 4,16, variando de 3,71 a 5,22. Cerradão teve uma mediana de 3,31, que variando entre 1,53 e 3,76. E o Man Whitney deu um Z de 2,21 com um P de 0,043. Né? Aqui tem as curvas de rarefação, mostrando que a amostragem nos 3 estratos influencia na estimativa de riqueza. Então, esse C, que é esse azul escuro, que são todos os estratos considerados, você vê que eles sempre são mais altos do que o A e o B. O B é juntando o solo e o subbosque, que é o que geralmente as pessoas que trabalham com pequenos mamíferos amostram, e o A, que não tem tanta diferença com o B, né? Que é só considerando o solo. Então aqui, tanto para a mata de galeria quanto para cerradão, a gente tem uma diferença quando a gente acrescenta o dossel na nossa amostragem, certo? Aqui a gente tem um gráfico de PCOA, né, mostrando na parte aqui da esquerda o índice de Jacquat, na parte da direita o índice de Bray-Curtis. Em cima a gente tem o cerradão e embaixo a mata de galeria. Quando a gente tem letras diferentes, quer dizer que elas são dentro dos polígonos, né?
Quando a gente tem letras diferentes, a gente tem que elas são significativamente diferentes, um polígono do outro. Vocês estão vendo que cada polígono tem uma cor, e cada cor se remete a um extrato, né? O verde é o solo, o laranjinha é o subbosque e o azul é o dossel. Quando esses dois dessas formas geométricas compartilham uma letra, quer dizer que eles não diferem entre si. Por quê? Porque essa análise ela foi feita par a par. Então, eles viram solo com subbosque, solo com dossel. Aí, subbosque com dossel, e por isso que a gente tem até três letras, né? Então, você vê aqui, de novo, quando a gente considera o índice de Jacquard, que é aquele só de 0 e 1, que é só ver se a espécie está lá, no cerradão ele não deu diferença. Todos os estratos são mais ou menos parecidos. Já na mata de galeria, quando você considera o dossel, ela difere do solo e do subbosque. Se você pegar uma matriz que considera de similaridade levando em consideração a abundância, aí já difere um pouquinho, né? No cerradão, o subbosque, ele diferenciou tanto do solo quanto... Aliás, o subbosque diferenciou do dossel, mas não diferenciou do solo. Já o dossel diferenciou tanto do subbosque, mas não diferenciou do solo, certo? Já quando você considera mata de galeria, todos eles se separaram. Assim, desculpe. Não teve diferença entre localidades. Por exemplo, o fato da gente ter analisado aquele cerradão lá na mata, em Embrapa Cerrados, não influenciou os nossos dados, né? Então, como discussão, a gente teve que a complexidade do habitat aumentou as diversidades alfa e beta. Que distintos grupos de mamíferos são associados com diferentes estratos. E que essa associação depende do tipo de floresta. É diferente você considerar esses mamíferos numa mata de galeria e em cerradão. A diversidade alfa é maior em ambientes mais complexos, ou seja, a gente teve mais espécies em mata de galeria. A riqueza de espécies estimadas aumenta quando a gente considera o dossel, e a substituição de espécies entre estratos verticais é maior em ambientes mais complexos. Além disso, a heterogeneidade pode não ser tão importante quanto a complexidade quando a gente considera a diversidade regional, porque as nossas localidades elas não diferiram entre si. O Cerrado é uma região bem ameaçada, né? A gente sabe que lá tem bastante cultivo, tem desmatamento principalmente para cultivo de soja. E as matas de galeria, elas são das mais ameaçadas, porque elas cobrem apenas cerca de 5% da área do cerrado, do bioma cerrado. E dentro dessas áreas, você tem o quê? Você tem um corte seletivo de madeira, você tem a entrada de fogo. Isso vai tornando cada um daqueles estratos menos contínuo. Ele vai trazendo uma rarificação da parte interna da mata de galeria. E assim... são habitats-chave. Eles têm não só mais diversidade dentro deles, como eles funcionam como corredores para espécies que querem ir de uma área para outra e como refúgio. Então, assim, com esse trabalho, a gente conseguiu mostrar não só a importância da mata de galeria, mas a importância de você conservar dentro da mata de galeria. Você vê como é a conservação de cada um dos estratos, tanto subbosque quanto dossel. Então, uma mensagem para levar para casa é que há uma diversidade alfa maior em ambientes mais complexos. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês, que é a seguinte. A gente começou no laboratório do Emerson, que foi onde publicou esse artigo, a mostrar o dossel, porque a gente teve curiosidade. Será que faz diferença? E aí a gente começou a capturar caluromes,
que é um marsupial que a gente não tem muita informação sobre ele. E a gente começou a capturar com uma boa frequência, por isso que veio a ideia de sair esse doutorado. E no meio desse negócio de capturar no dossel, a gente conseguiu descrever uma espécie nova, que é essa Philomys centralis, que foi um trabalho em parceria com um colega que fez mestrado lá, que na verdade foi ele que capturou, foi no mestrado dele, e foi um negócio grande. Então você vê assim, você ter acrescentado o dossel nas suas amostragens proporcionou a gente a conseguir entender melhor como está indo a diversidade em uma região que é razoavelmente até conhecida, né? O Cerrado, a gente tem bastante tipo de trabalho. Então, bom, acho que a maior mensagem é: faça amostragem em todos os status verticais. E aí, então eu venho com o meu segundo trabalho, que na verdade é uma nota. E na verdade, por sinal, a gente não amostra o dossel nessa nota, mas tudo bem, que é o uso do subbosque por pequenos mamíferos terrestres em uma mancha de floresta não inundada no Pantanal. Perdão. Então, o que acontece? O Pantanal, assim como o Cerrado, ele também é um mosaico de fitofisionomias. Só que o que predomina no Pantanal é os ciclos de inundação e de vazante. Então, nós temos áreas que inundam ocasionalmente, aquelas que inundam sazonalmente, aquelas que são sempre inundadas e aquelas que nunca inundam, né? Que é composto geralmente por uma floresta decídua ou cerradão, que é essa região aqui. Foi nessa região que a gente trabalhou. Nessa região a gente tem dois tipos de vegetação, que são chamados escapões, que são as áreas pequenas de florestas, umas manchas pequenininhas. E a gente tem cordilheiras, que são áreas extensas. A gente trabalhou principalmente a gente trabalhou em uma cordilheira, em uma região da Inhacolândia, numa fazenda, onde essa cordilheira estava cercada, então ali não entrava gado, já tem uns 10 anos. E, bom, é mais para contextualizar, né? Então, as nossas coletas foram em agosto de 2014, março de 2015, janeiro de 2016 e junho de 2016. E a gente colocou 5 transecções, cada transecção distante 400 metros, e 30 armadilhas. 15 Shermans, que são aquelas fechadas, e 15 Tomahawks, que são aquelas que parecem uma gaiola. Cada uma dessas armadilhas estavam distantes 10 metros. E a gente alternou entre cada ponto, um ponto no solo e um ponto no subbosque. Em compensação, a gente deixou 10 noites as armadilhas abertas. E o nosso esforço total foi de 6.000 armadilhas noite. Essa isca, ela foi composta de formato diferente. Foi aveia, paçoca, banana e sardinha. Como era um trabalho para tripanosomatídeos, os animais capturados, eles foram anestesiados e eutanasiados. Por quê? Porque eles faziam cultivo de tripanosomatídeos. Então, eles precisavam de uma grande quantidade de sangue, do baço e do fígado. Então, para isso, eles usaram a ketamina e a cipromicina. Como análise estatística, a gente usou um teste G simples para comparar diferenças na captura do solo e no subbosque. E a gente teve esses resultados. A gente capturou 223 indivíduos de 6 espécies. E eu gostaria de mostrar aqui, né? Então, nesse quadrinho mais à esquerda, você tem a largura da barra, quer dizer, quantos indivíduos a gente pegou de cada uma dessas espécies. E a proporção de marrom é a quantidade de indivíduos que caíram no solo, e a de verde foi a quantidade de indivíduos que caiu no subbosque. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que todas as espécies caíram tanto no solo quanto no subbosque, algumas com maior intensidade e umas com menor intensidade, né? E então, assim, a gente viu que não teve diferença no uso do solo e subbosque para Monodelphis doméstica, Gracilinamus ages e Oecomis. A gente teve uma maior captura no subbosque de Tilamis e uma maior captura no solo de Trichomes e Cliomes, certo? Isso de acordo com o teste G. Não sei se vocês lembram, eu disse que
Monodelphis estava restrito ao solo no início da minha apresentação. Bom, a gente descobriu que não, né? Então, Monodelphis domestica, a gente teve a maior taxa de uso de subbosque já registrado em todos os artigos até hoje. No entanto, a gente tem alguns relatos de um ninho a 2 metros de Monodelphis domestica na Mata Atlântica, e a gente tem uns testes em laboratório que mostram a habilidade que eles têm para se agarrar a substratos. Então, assim, eles têm a possibilidade de estarem lá, ninguém nunca registrou isso, e agora a gente tem um registro alto disso, que é quase 50%, né? De Cliomes. Cliomes é uma espécie subterrânea, ela faz galerias embaixo da terra. No entanto, a gente teve uma fêmea que foi capturada no subbosque. Claro, isso não é suficiente para dizer, nossa, Cliomes está usando 100% do subbosque. Mas ela chegou lá. Isso é uma informação nova. Isso pode ser avaliado futuramente. De Tilames macrurus, bom, vou falar um pouquinho de Tilames. Ele é esse marsupialzinho, você vê que ele tem uma cauda gorda. É uma cauda gorda, literalmente falando, ela tem um acúmulo de gordura. Por quê? Porque ele é considerado um marsupial de regiões mais áridas, né? Principalmente na diagonal seca, né? Que inclui Caatinga, Cerrado, um pouquinho do Pantanal. Ele é considerado um marsupial principalmente de áreas abertas e que usa o solo. Você pega ele em Pitfall. Mas a gente já tinha alguns pesquisadores que falavam assim, não sei se é bem assim, eu acho que eles conseguem usar um subbosque. A gente viu alguns autores dizendo que soltaram um tilames e ele subiu direto numa árvore. E a gente tem, na verdade, nesse trabalho, um maior uso do subbosque por tilames. E também, assim como o Monodelphis, é o maior registro de uso de subbosque por essa espécie de marsupial na literatura, né? Então, com esses pontos, né, de que espécies de solo estão usando bastante o subbosque, a gente atribui isso a alguns pontos mais locais. Por exemplo, tanto Capões quanto Cordilheiras, eles têm uma abundância muito grande de acuri, que é aquela palmeira, né? Ela cresce, ela vai ramificando as folhas, e as folhas formam tipo um domo, que você encosta no chão e você consegue subir e descer novamente. Isso proporciona uma camada de subbosque muito mais contínua e também mais baixa, porque esses acuris geralmente têm folhas baixas, né? Isso provavelmente é o que facilita essas espécies terrestres conseguirem subir e explorar o subbosque de uma forma mais concreta, já que eles não precisam muito ficar considerando que tem que pular de um canto para outro, né? Além disso, a gente comenta também que o isolamento das manchas deixa eles muito restritos àquele local. Então, quando vem alguns predadores de solo, a única coisa que eles podem fazer, ao invés de não ter para onde correr, eles podem subir, né? Subir um extrato. Além do que, esse negócio de vir predadores. Pantanal, como vocês podem ver, é um campadão, uma região de campestre, e de repente você tem uma mancha florestal ali no meio. Essa mancha florestal, ela serve de abrigo para animais maiores, e seja gado, seja porco-monteiro, seja onça, tudo. Chega um momento que aquele sol fervente, tudo precisa de uma sombra. Eles vão todos para essas regiões de floresta, para essas manchas de floresta. Isso traria um acúmulo de animais mesmo, ocupando a região do solo, e se você não tomar cuidado, você é pisoteado. Então, uma forma que eles deveriam ter para escapar disso seria subir e usar uns extratos, já que a gente tem o acuri lá facilitando, nada mais justo. Bom, gente, então é isso. Essa foi a minha apresentação dos meus 2 artigos. Eles não têm muito a ver com o que eu estou trabalhando agora, mas eles são coisas que eu gostei de fazer, eu acho muito interessante. Eu espero que vocês tenham achado interessante também. Eu estou aberta a perguntas, o que eu puder responder, o que eu conseguir responder, vou responder com todo carinho.
Se vocês tiverem dúvidas, interesses, quiser perguntar mais sobre mamíferos, pode sempre procurar. Eu tô lá na sala do Maurício quase sempre, não nesse momento de pandemia, mas assim que terminar, eu estou sempre lá, estou sempre disposta a responder qualquer coisa. E obrigado pela atenção, é isso aí. Bom cafezinho.